Bom dia, pessoal! Bom dia! Todo mundo animado aí? Sim! Então, onde que nós vamos fazer o nosso estudo hoje? Ilha de Urubiçaba, que a gente chama de Costão Rochoso. Então, o que nós vamos fazer hoje? Um estudo do meio. Então, nós vamos ter a oportunidade de ver, aprender mais ainda sobre o que a gente conversou aqui na sala. Ok? Legal? Você já deve ter ouvido falar que lugar de criança é na escola. Isso é verdade, mas fora da sala de aula existe um potencial enorme. Ir a campo, vivenciar o conhecimento na prática, tudo isso melhora muito o processo de aprendizagem. Santos tem um trabalho reconhecido de estudos do meio associado à cultura oceânica e à história da cidade. Bora conhecer? Estudo do meio para a nossa escola é uma forma de a gente contextualizar a aprendizagem. Então, desde sempre, a gente sempre procura achar espaços locais, patrimônios históricos da nossa cidade, patrimônios ambientais que propiciem a possibilidade de um estudo do meio, mesmo em torno da escola. Os alunos são divididos em 4 grupos. 2 professoras ficam bem no costão, uma fica responsável de fazer uma explicação sobre o costão rochoso, mais uma parte que chama em zonação, e a outra professora é responsável com seres vivos. Aqui na faixa de areia também ficam outras 2 professoras, uma vai falar sobre a paisagem e a outra vai falar sobre os resíduos sólidos encontrados no dia do estudo. Como vocês acham que esses lixos vieram parar aqui? Pessoas, né? Nós, infelizmente, somos nós, né, os responsáveis. Então, todos esses elementos que não são desse ambiente natural, na verdade, eles trazem muitos prejuízos ao nosso oceano, né? E aí, o que a gente precisa pensar enquanto cidadão, enquanto pessoas que habitam esse espaço? O que a gente pode fazer? Sempre a gente vier trazer algum espaço para guardar isso, para não ter que jogar no chão. Às vezes recolher para não ver alguma coisa pega, para não deixar aqui. Gostei muito dessa dinâmica da gente vir aqui, apresentar, ver de perto o que a gente aprende na escola, porque é uma maneira mais fácil da gente ver e aprender, né? Não jogar lixo, sempre trazer uma bolsinha para colocar. A gente tem essa parte de não levar concha para casa por poder ajudar no meio ambiente. Então é essa parte, né, pra gente aprender a deixar o ambiente do jeito que ele tá e não modificar tanto como o ser humano faz. Precisamos pensar que essa interferência que nós, seres humanos, realizamos mediante o oceano e também o que o oceano interfere em nossas vidas é algo essencial. Esse diferencial de estar no ambiente de praia, ele traz como devolutiva uma possibilidade que muitas vezes não é conquistada pela família, não é realizada pelas famílias. E o fato também de estar num ambiente que teoricamente seria de lazer, mas que nesse dia é um ambiente de estudo, também faz toda a diferença, porque você começa a enxergar, e as crianças, os estudantes começam a enxergar isso com outros olhos. Cada um desse aqui é um animal, ó. Lembra que eu falei que isso na rocha é perigoso, que se você pisar, corta. Tá vendo? Ó, ela é cortante, então tem que ter muito cuidado. Olha as pedras como estão todas cheias, ó. Esse aqui, ó, olha o nome dele aí. Vitorina. Isso, tá vendo? Ó, ele é diferente, ó. Esse aqui, ela consegue ficar tanto dentro da água como fora da água. Ela sobrevive quando a maré baixa. E eles usam também como abrigo. Você pode ver, ó, eles entram lá dentro. Essas que estão mortas, né? Tem um buraquinho, gente, eles usam lá para se proteger. O costão rochoso é um ambiente de transição, né, entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho, mas ele é muito mais marinho porque a gente encontra muitos animais marinhos incrustados nele. Os animais que a gente costuma ver no costão rochoso
na maioria são moluscos. Então a gente vai ver mexilhão, o perna-perna, que é um deles, os braquidontes, os megalobalanos e os que são de vida livre, que são os caranguejinhos. A gente encontra anêmona também. Os que ficam incrustados, por exemplo, os mexilhões, eles são adaptados a esse ambiente por conta da questão, ao longo das 24 horas, e conforme a maré sobe e desce, esses organismos eles ficam expostos, né? Então eles apresentam estruturas adaptativas para esse momento. Cada ser vivo tem o seu trato alimentar, né? Como eles estão incrustados, eles vão se alimentar muito das partículas que vêm conforme a maré, né? No caso dos mexilhões, por exemplo, eu costumo sempre dizer para os estudantes que não é legal a gente levar a conchinha para casa, né? A concha, ela agrega muito carbonato de cálcio e conforme a concha fica na faixa de areia, a água vem e vai fazendo essa degradação dessa concha e esse carbonato de cálcio volta para a água, que vai servir ao longo do ciclo dos moluscos. Eles vão fazer uma reabsorção para que os novos que vão nascer absorvam e consigam produzir a sua concha. Eles conseguem viver sem a água, eles têm resistência à luz do sol. A gente fala os fatores bióticos, tá bom? Eles têm uma maior resistência. Os que ficam no mesolitoral, eles são adaptados para essa transição. Ora eles ficam embaixo da água, com rifos de água e tudo mais, ora também com água, mas também eles têm adaptações que conseguem receber essa luz do sol, esses fatores que estão naquele dia. Se é chuva, se é sol, eles têm essa adaptação, tá bom? No caso específico desse estudo do meio, o formato, a proposta de ser rotação por estações, por diferentes espaços do Espada, tanto da praia quanto da ilha, foi uma proposta que veio da própria Secretaria de Educação, da equipe do Santos à Luz. Porém, o que eu acho muito válido nessa proposta é que uma das estações, um dos momentos em que os alunos estão ali vivenciando o estudo, vivenciando o meio, é feito pela professora da escola. Então a professora participou de uma preparação, ela tem que fazer essa preparação, faz uma preparação com os alunos em classe e aqui no estudo ela ficou a responsável por fazer toda a condução aí, né, a mediação dos alunos com o ambiente. Com isso, o próprio professor tem uma oportunidade de repensar, de autoavaliar se a proposta dele, as práticas de aprendizagem, de ensino dele na escola estão caminhando ao encontro do que ele espera e não de encontro ao que ele gostaria. Pode colocar em observação, né? O que você viu? O que é aquilo ali? É caranguejo. Um caranguejo, tá vendo? Ó. É fácil. Não tem um só não, tem outro. Não tem? Olha ali, ó. Para colocar em pé os projetos de estudo do meio, a Secretaria de Educação de Santos tem que fazer toda uma preparação. Quer saber como funciona? Nós definimos as escolas a partir de um formulário de inscrição e a partir desse interesse das próprias escolas, a gente recebe e faz então essa organização. A partir do momento que a escola tem um interesse, a gente entra em contato com a equipe gestora dessa unidade e a gente faz uma atividade preparatória com a professora e com a coordenadora dessa escola. Quando as crianças voltam para a escola, no outro dia, na outra semana, eles também realizam propostas de retomada do que foi trabalhado, tanto nas atividades de preparação, como no dia da saída de campo, para que isso se torne uma forma de comunicar esses conhecimentos, essas aprendizagens para outras turmas da escola. Então, são conhecimentos construídos de forma que isso tenha significado, que isso tenha contexto, que seja potente para a aprendizagem desses estudantes e dessas crianças. E aí, viu como é possível aprender e muito, para além dos muros da escola? Os estudos do meio são grandes aliados da sala de aula. São recursos que permitem ao aluno aprender com um sentido através dos sentidos, percebendo cheiros, escutando sons, observando seres vivos, além de toda a ocupação humana e diferentes paisagens. Viu como vale a pena ir a campo? Até a próxima!